Olá pessoal, e de repente você vai tentar acessar o seu Windows instalado no notebook, numa máquina local, ou mesmo em uma máquina virtual como o VirtualBox, e você descobre que não tem mais a senha de acesso ou esqueceu completamente. Bom, nesse vídeo, além de citar algumas questões do VirtualBox, mas não se preocupe que eu vou capitular os títulos e você pode ir direto ao ponto que te interessa. Eu vou explicar como você pode recuperar a senha do Windows, recuperar o controle da sua máquina. E isso vale desde o Windows 7. É que a Microsoft implantou um negócio chamado Utilidades de Acesso, ou Ease of Access, nas versões do Windows a partir do Windows 7. E com isso, é possível esse truque você conseguir recuperar o controle da sua máquina. Em Windows Server, eu não testei diretamente, mas o botão existe, está lá. É possível você tentar recuperar o controle dessa maneira. Vem comigo e aprende de uma vez. Muito bem, voltamos. E agora é o seguinte. Então tá aí a sua máquina, você não consegue acessar. Eu vou pegar essa máquina então e vou aqui abrir para que a gente tente recuperar. Mas para começar, eu vou falar sobre o VirtualBox e vou fazer esse teste no Windows 7, só que ele é mais leve aqui para esse projeto nosso e é possível executar, mas eu vou colocar as pequenas diferenças aí que tem com o Windows 10 e 11 para você entender. Nessa primeira parte aqui, eu vou dar uma dica aqui sobre o VirtualBox. Na verdade, o que acontece? Quando você implanta uma máquina como VirtualBox, é possível você também fazer essa recuperação, mas para isso você precisa do disco de instalação do Windows em questão. Então, se for o Windows 10, você precisa do disco do Windows 10. Se for o Windows 11 ou se for o Windows 7, você precisa do disco do Windows. No caso aqui, eu estou com essa máquina virtual e ela eu não consigo mais acessar, não lembro a senha de jeito nenhum. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que vir aqui em configurações, no armazenamento, e acrescentei aqui ó, o disco de instalação do Windows 7. Né? Eu baixei ele da internet e instalei ele aqui. O disco da máquina está aqui. Agora um detalhe, se o disco da sua máquina for SATA, você precisa desconectar ele, remover a conexão dele e implantar ele de novo como IDE, porque não sei cargas d'água. O VirtualBox com o Windows instalado na controladora SATA, ele não faz o acesso, o boot pelo DVD ou pelo CD. Com isso, a gente não consegue fazer o procedimento que eu estou vendo. Então, tem que anexar aqui. E o outro detalhe é que aqui no sistema você então tem que colocar o disco ótico como o primeiro disco de boot da sua máquina. Então, armazenamento, perceba que aqui ó, o Windows está nesse disco e o virtual está aqui. Eu marquei que ele é um CD e é um slave. Beleza? Dito isso, então, já coloquei lá. Vamos inicializar a máquina e o procedimento vale para qualquer Windows. Agora, na hora de iniciar, o que você vai fazer? Se você tem um computador comum, aí você vai precisar do disco de instalação dele. Esse disco de instalação ou disco de recuperação, você tem que gerar numa outra máquina e colocar lá no drive de DVD do seu computador. E aí vem um problema sério, né? As máquinas mais novas não estão vindo mais com o drive de DVD. Então, nesse caso, você vai ter que gerar um pendrive de boot e mexer no setup da sua máquina, que é um pouco mais complicado. Então, vamos lá. Tudo pronto. A minha máquina virtual já está pronta. Você já tem o disco de instalação. Se for o caso em CD, então, se for um computador.
colocou lá na máquina e aí nós vamos iniciar o procedimento. Olha só, e aqui eu preciso fazer um adendo sobre o Windows 10, que você deve tentar isso antes de proceder o disco de instalação. Estou aqui no Windows e não adianta você tentar a senha, você não sabe. Então você vem aqui no botão iniciar, segura a tecla Shift e manda ele reiniciar. Continua segurando a tecla Shift, ele vai reiniciar o Windows. E aí sim você cai nessa tela. E aqui você vem então em Solução de Problemas, Opções Avançadas, Prompt de então, normalmente comando. O Windows é instalado no Save e a regra geral é C2 pontos. Então, em vez de D dois pontos no passo a passo a seguir, use C2 pontos. Se por um acaso ele voltar e ainda assim te pedir a senha, então nesse caso você realmente vai precisar do disco de instalação. Ok, então eu vou iniciar o computador aqui. No meu caso é VirtualBox, eu vou iniciar pelo botão do VirtualBox. No caso de notebook ou PC, você vai iniciar o computador. E aí, no primeiro momento aparece essa informação aqui. Iniciar pelo CD. Rapidamente você clica em qualquer tecla, porque se você deixar, ele vai dar boot pelo Windows. No caso aqui, você clica para ele dar o boot pelo CD, ou seja, pelo disco de instalação. E aí é o seguinte, nós vamos iniciar o disco de instalação aqui do Windows 7, mas o disco de instalação de todo o Windows é muito parecido. Você escolhe o idioma e vai vir aqui na opção reparar o computador. No Windows 10, essa opção fica dentro de soluções de problemas. Você clica lá em soluções de problema, vai ter a opção reparar. E aí é o seguinte, ele vai detectar onde é que o seu Windows está instalado. Normalmente o drive do Windows é o C, mas em máquinas virtuais costuma ser o D. Aparece aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Disco local D. Esse é o meu disco de instalação. E aí eu mando continuar. E nessa tela aqui, então eu clico em prompt de comando. No caso do Windows 10, você vai lá em reparar, solução de problema, reparar, solução, prompt de comando, do mesmo jeito. Clicou. Lembra que o nosso disco era o D, né? Então eu tenho que mudar para esse disco. Eu venho aqui, D dois pontos. Se for o C, C dois pontos. E aí, para me certificar de que eu estou no drive certo, você usa um dir. Que vai aparecer aqui a pasta Windows, ok? Então, se apareceu a pasta Windows, você está no disco certo. E aí você vem aqui e faz o seguinte, ó, cd Windows /system32. Ou seja, estou mudando o diretório principal para o diretório Windows 32. E aí você renomeia o utilman.exe para utilman.bkp, por exemplo. Por que eu estou usando BKP? Porque eu não vou destruir o arquivo. Depois a gente pode voltar atrás. Essa é a utilidade do Windows que a gente não pode perder. E aí você então copia o cmd para utilman.exe. Ok. Está feito a etapa, é somente isso que tem que fazer. Entrar no disco e na pasta Windows System32 e renomear o utilidade de acesso Ease of Access e colocar o CMD no lugar dele. Ok, vou dar um exit aqui ou clicar no botão de fechar, tanto faz. Reiniciar. E
agora nós deixamos a máquina iniciar sem clicar para fazer o DVD. Ele vai dar um timezinho. Quando iniciou a máquina, então você vai clicar no devido botão de acesso que é colocado aqui no Windows. O que ele vai fazer? Ele vai abrir um prompt de comando. Olha só que legal. Abriu o prompt de comando, inclusive já cai na parte do Windows System, olha só. Então, nesse momento, agora nós vamos digitar o seguinte comando. Eu tive que interromper o vídeo porque na minha rua estava passando um cara do picolé. Deve sair, deve voltar, né? Então você entra no prompt de comando aqui e vem e digita esse comando aí, ó. netplwiz. Eu errei. netplwiz. Ele vai abrir essa tela. Atenção, no Windows 10 o comando é diferente. O comando é Ctrl User Passwords 2, ok? Vai abrir a mesma tela. Atenção, não remova o usuário, não remova o usuário. Vou falar de novo, não remova o usuário. Vou pôr minha cara aqui. Não remova o usuário, porque isso pode dar um BO danado no seu sistema. Então você vem aqui e redefine a senha. E aí, eu vou até criar uma senha aqui, que é isso mesmo que eu estou precisando. Ok. Senha redefinida. Dá ok na tela. Fecha aqui o botãozinho. Você já pode até inclusive entrar direto. Olha só que coisa, hein? Vamos ver se funciona. Tá aí. Feito o procedimento. Ih, meu Windows estava desativado. Bom, enfim, isso é outra história. Tá aí o procedimento. Muito simples, muito rápido, muito fácil. Se inscreve aí no nosso canal. Deixa seu like. Espero ter ajudado aí administradores e pessoas comuns precisando reacessar a sua máquina. Valeu, um abraço, até mais.